Essa é a nossa aula de número 10 para a nossa mentoria TSE, mentoria Sebrae, mentoria tudo quanto é coisa boa que está acontecendo nesse ano de 2024. E essa aula nossa é uma aula toda de revisão para a Banca Sebrae, revisão de todos os conteúdos abordados ao longo das 9 aulas que passaram. Ok? Então, a gente vai agora trabalhar com esses elementos. Simbora. Primeiro, tem um texto aqui falando sobre inteligência artificial. Na verdade, são dois textos que existem nesse material que eu selecionei para vocês hoje. 20 questões, como eu prometera, iria trabalhar 20 questões, e eu trouxe as 20 questões. A expressão inteligência artificial, sim, antes de começar, você que nunca fez prova do Sebrasp, os textos de agora normalmente tem um código em cima. Então não ache estranho, nem fique, meu Deus, que texto é isso? O que é que ele quer dizer com isso? Esse CG é Campina Grande? Não, nada a ver. Isso é um código que é utilizado no texto. O texto ele não põe título, ele põe código. Tá? Isso aconteceu também no texto, olha aqui, tá vendo? Aconteceu no outro texto também, a mesma coisa. Um é o CG 1A11, o outro é CG A12. A expressão inteligência artificial é muito popular, tanto na literatura técnica quanto no imaginário popular. A sociedade se espanta com os prometidos ganhos em bem-estar e produtividade e se apavora com perspectivas apocalípticas relacionadas à inteligência artificial. Então, veja como esse assunto é novo, né? Novo, assim, atual, que eu digo, porque é um assunto que vem há muito, mas ele está muito mais atual agora. Em muitos casos, o que se observa é a confusão entre inteligência artificial e toda e qualquer atividade que envolve aparelhos digitais. As pessoas realmente confundem isso aí. Então, aí ele mostra para nós o seguinte: muitas inovações recentes creditadas à inteligência artificial decorrem. O que é decorrem, gente? Esse decorrem, isso aqui, olha, o que ele está querendo dizer, inovações recentes creditadas à inteligência artificial, então, essas situações todas, elas acontecem por um motivo. Então, esse motivo é essa situação aqui, olha. Automatização de tarefas cotidianas ou do uso de tecnologias dominadas há algum tempo. Tá? Então, você percebe que esse decorrem significa, é como se eu dissesse assim, elas ocorrem por causa de. Tá? Então, ocorrem por causa de. Então, o que vem agora é a causa. Se o que vem agora é a causa, você vai entender que o que está acima vai ser a consequência. Então, você não sabe que a consequência e a causa elas andam juntas? Se consequência e causa andam juntas, logo você vai chegar à seguinte conclusão. Quando aparece o termo aí decorrem, o que virá depois de decorrem vai ser a causa. E o que vem antes de decorrem é a consequência. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, ele faleceu em decorrência de uma gripe forte demais. Ele faleceu. Falecer foi a consequência. Em decorrência de uma gripe, a gripe foi a causa. Decorre isso aí. Então, a gripe foi a causa. Ok? Todo mundo compreendeu, né? Quando você encontrar o decorre, o que vem depois vai ser, ou decorre ou decorrência, o que vem depois vai ser a causa. O que vem antes vai ser a consequência. Ok? Então, é uma situação que é utilizada em texto de forma invertida. Normalmente, a gente utiliza primeiro a causa para depois a consequência, mas quando vem esse verbo decorrer, ele vem exatamente primeiro mostrando a consequência para depois mostrar a causa. Fica aí para você essa dica, e o Sebrasp adora fazer isso aí, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Por isso que eu coloquei aqui, olha, esse elemento aqui vai ser, então,
a causa. É preciso filtrar um pouco os excessos e procurar se ater aos pontos que caracterizam mais fortemente as inteligências artificiais. Mesmo que tenhamos uma definição vaga de inteligência artificial. Um agente inteligente, de forma geral, deve ser capaz de representar conhecimento e incerteza, de raciocinar, de tomar decisões, de aprender com experiências e instruções, desculpa, de se comunicar e interagir com pares e com o mundo. Então, um agente inteligente ele é capaz de tudo isso. Quando ele diz um agente inteligente, ele está falando exatamente desse elemento de inteligência artificial, tá? Desse fio aí da inteligência artificial. Embora alguém possa imaginar cérebros biológicos artificiais, imaginar, hoje toda a ação em inteligência artificial está centrada em computadores digitais construídos a partir de silício. Ou seja, as pessoas imaginam cérebros artificiais, mas, embora as pessoas imaginem isso, eles existem, tá? Eles não são, assim, uma viagem, não. Eles existem. Agora, quando ele diz é preciso filtrar um pouco os excessos, é porque as pessoas misturam demais ou excedem demais a coisa. Acham que tudo é inteligência artificial. Quando lá em cima, ele chama a atenção, dizendo que simplesmente, às vezes, é um fruto da tecnologia mesmo, tecnologia que já existira, tá bom? Já estava existindo. Então, aí está um texto muito bom, um texto dissertativo, argumentativo, né? Você percebe, ele faz, é preciso fazer isso, mesmo que tenhamos. Você percebe que há uma força muito grande dos autores aí com a ideia de convencer, essa questão de, embora alguém ache isso, é isso aqui. Então, embora alguém possa imaginar cérebros biológicos artificiais, embora alguém imagine, eles existem. Hoje a ação em inteligência artificial está centrada em computadores digitais construídos a partir de silício. Então, eles existem. Agora, eles não existem como pessoas, eles existem de forma artificial. Tá? Então, ele deixa bem claro aqui. Toda ação, toda inteligência artificial está centrada em computadores. Então, escreveu aí para a gente Fábio Gossman e Hugo Neri, né, o que é inteligência artificial. Mas você percebe que ele não só diz o que é, né? Depois ele abre um pouco o leque para convencer você de algumas coisas. Ele começa a dizer, mas depois ele abre um pouquinho o leque para a abordagem do que eles acham. O texto aponta a constante presença da inteligência artificial no cotidiano das pessoas, como a razão, ele está dizendo que é a causa. Razão pela qual elas confundem inteligência artificial com outras atividades que envolvem o uso de aparelhos digitais. Então, ele está dizendo que isso aqui, ele está dizendo que a constante presença de inteligência artificial no cotidiano das pessoas, ela é a causa pela qual as pessoas confundem inteligência artificial com outras atividades. Então, vamos ver se é isso. Muitas inovações recentes creditadas à inteligência artificial decorrem simplesmente da automatização de tarefas cotidianas e do uso de tecnologias dominadas há algum tempo. Muitas inovações recentes creditadas à inteligência artificial decorrem simplesmente da automatização. Então, aqui, olha, você vai se ligar a esse trecho. Então, ele diz que a causa são a causa vai ser o quê? A automatização de tarefas cotidianas ou uso de tecnologias dominadas há algum tempo. Você chega aqui, ele diz que há constante presença de inteligência artificial no cotidiano das pessoas, fazendo que isso é a causa.
Sim, mas a consequência, qual é? Aí ele está dizendo, elas confundem a causa porque elas confundem inteligência artificial com outras atividades que envolvem o uso de aparelhos digitais. Aqui ele diz muitas inovações recentes, olha, inovações recentes, isso aqui é a consequência, acreditadas à inteligência artificial. Ele fala da questão da confusão que existe, ele fala lá em cima, olha. A sociedade se espanta com os prometidos ganhos em bem-estar e se apavora com a perspectiva. Em muitos casos, só observa a confusão entre inteligência artificial e toda e qualquer atividade que envolve aparelhos digitais. Muitas inovações recentes, aí ele vem falando, muitas inovações recentes, creditadas à inteligência artificial, decorrem simplesmente da automatização de tarefas cotidianas. Ou seja, isso aqui, esse elemento aqui, muitas inovações recentes, isso aqui é a consequência. Tá? E a consequência, ele disse aqui que seriam simplesmente a confusão da inteligência artificial. O problema todinho foi esse confundem. Então você tem que analisar onde o elemento está. Realmente o texto fala sobre essa confusão que existe de inteligência artificial com outras atividades que envolve. Ele fala no período anterior, mas no período posterior ele fala de situações recentes que são que decorrem exatamente dessa presença da inteligência. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Então, a consequência está errada, tá? Consequência errada. Porque a consequência correta, qual é? É essa daqui, olha. A consequência correta é essa daqui. Consequência. Essa daqui que é a nossa consequência. Então, aqui está a primeira questão. O gabarito dela será errado por causa disso, que a consequência está errada. Então, gabarito é errado. Pronto. Ok? 2. Oi. Boa Oi, noite, Antônio. tudo bom? Tudo bom? Nesse primeiro quesito aí, nessa primeira questão, eu fiz uma avaliação, eu considerei errado, fazendo uma avaliação de que, assim, eu considerei que não há uma constante presença da inteligência artificial no cotidiano das pessoas, né? O que há é a constante presença de tecnologia já do... Tecnologia, exatamente. Fui nessa linha, assim, né? Não, mas Então, está certo o seu raciocínio também. certo. Eu não fui O no que é? detalhe, assim, questão de causa, consequência. Essa análise mais profunda que você fez, eu não consegui fazer no momento. Eu peguei mais assim, vamos dizer, superficial, né? Pronto. Eu achei interessante falar sobre isso, Aham, porque isso, na verdade, vai servir para várias questões de texto para vocês. sim, Entendeste? Então, além de estar errado por essa questão da informação, que, na verdade, a informação existe, mas ela existe em outro contexto e ele substitui e tal, essa que você falou, mas em outra situação, porque o Sebrasp tem essa mania de restringir ou ampliar. E tem mania também de confundir a causa e a consequência. Então, eu achei que o meu comentário para essa questão ele seria mais rico se sim. eu trabalhasse com essa informação da causa e a consequência. Porque o que acontece? Quando o aluno ele identificar, decorrer, aí ele vai dizer, opa, Eu não decorre estava de... conseguindo perceber dessa forma, não. Pronto. Decorre de, em decorrência de, aí ele já vai saber que em decorrência de o que vem depois é a causa. E o que vem depois dessas palavrinhas. E o que vem antes vai ser a consequência. É isso. Viu? Pronto. Perfeito. Obrigado. Nada, imagina.
Isso vai servir, isso cai muito no Sebrasp, gente. Impressionante como cai. Então, essa primeira questão, errada. 2. No texto, os autores informam que cérebros artificiais que se comportam como agentes inteligentes ainda são mera especulação. Olha só, essa questão, ela fica gritante, o erro dela, porque em que momento nós temos algo que corresponda a isso, a essa informação que os cérebros que se comportam, os cérebros artificiais se comportam como agentes inteligentes ainda são mera especulação. Ele chega aqui e diz assim, vou de novo passar para você. Um agente inteligente, de forma geral, deve ser capaz de representar conhecimento e incerteza, de raciocinar, de tomar decisões, de aprender com experiências e instruções, de se comunicar e interagir com pares e com o mundo. Ele deve. Ele não. Olha, se aí a banca tivesse dito pode, mas ela nem disse pode, ela disse deve. A banca não, se os autores tivessem dito pode, podia até deixar na dúvida, poderia ser uma especulação. Mas quando ele diz deve, ele está mostrando que não é uma especulação. Outra coisa de texto que é interessante, tá? Porque quando você diz deve, é certeza, principalmente quando o verbo está no presente do indicativo, tá bom? Então, assim, não é, deve ser capaz. E quando ele diz um agente inteligente, de forma geral, deve ser capaz, tem de ser capaz de representar conhecimento e incerteza. Tem de ser capaz de raciocinar, de tomar decisões. Tem de ser capaz de aprender com experiências e instruções. Tem de ser capaz de se comunicar, interagir com pares e com o mundo. Então, você percebe aí que ele mostra muita certeza aí. Então, ele não, ele está mostrando isso como uma coisa que ele não está especulando, tá? Então, quando ele diz isso aqui, olha, deve ser capaz, ele está produzindo aqui certeza. Certeza não é especulação. Agora, se ele dissesse assim, pode ser capaz. Aí seria especulação. Tá bom? Porque para eles são, eles são realidade. Tá? Inclusive, ele lá na frente, ele diz assim, embora alguém possa imaginar cérebros, alguém imagina, ou seja, na cabeça de muita gente, é uma coisa do imaginário, é uma especulação. Embora, quando eu digo embora, gente, é o que? Concessão. Embora alguém imagine isso, hoje, não é de se imaginar, não, hoje é realidade. É como se ele dissesse assim, hoje toda a ação inteligência está centrada em computadores digitais construídos a partir de silício. Então, esse embora, ele dá uma brecha muito boa para que a gente identifique a estrutura que aconteceu, que acontece aí, tá? Então, eles são realidade? São. Mas o problema aqui, o erro, é este. Eles não são mera especulação. Porque no texto está dizendo deve ser capaz. Logo, não são mera especulação. Pronto. Não são mera especulação. Logo, item 2. Infelizmente, estará errado por conta desta colocação aqui. Tá? Está errado por conta disso. Se a banca dissesse, se o autor dissesse, pode ser capaz,
Se dissesse, embora imaginem realidade, mas quando ele diz, embora imaginem, olha, assim, ele colocou como, embora alguém possa imaginar cérebros biológicos artificiais, tá? Então, aí ele diz, imagine não. Hoje toda ação em tecnologia está centrada, ou seja, presente do indicativo. Presente indicativo transmite o quê? Certeza. Certeza é o quê? Realidade. Tá bom? Então, aí. É realidade? É sim. Mas você não pode dizer que é especulação. Tá? Porque aí fica totalmente desconexo. 3. Entende-se do texto que as pessoas, em geral, têm uma definição pouco precisa de inteligência artificial. Essa é muito fácil, né? Essa quando a banca ela sugere algo desse tipo aqui, quando ela traz para você algo com essa informação de, embora, entende-se do texto que uma definição pouco precisa de inteligência artificial, esse entende-se é alguma coisa que não está escrita literalmente no texto com essas palavras, mas você vai subentender que ele fala isso, tá? Ficou nas entrelinhas. Então é uma questão mais simples e você consegue identificá-la nas entrelinhas aqui. Qual é essa dificuldade, essa definição pouco precisa? Está bem aqui no início, olha. A sociedade se espanta com os prometidos ganhos. Em muitos casos, aqui, olha, em muitos casos, o que se observa é a confusão entre a inteligência artificial e toda e qualquer atividade que envolve aparelhos digitais. Então, esse caso aqui é o caso da nossa questão número 3. Então, não fica uma coisa muito precisa na cabeça das pessoas, tá bom? Então, elas têm uma definição pouco precisa, porque muitos deles acham que tudo é inteligência artificial, tá? Então, aqui, e esse tudo como pronome indefinido mesmo. Aí fica aquela coisa misturada, logo o terceiro está corretíssimo e a resposta dele está exatamente no terceiro período, tá bom? Então aqui, olha, você faz essa situação no terceiro período do primeiro parágrafo. Terceiro período do primeiro parágrafo. Ok? Maravilha? Certinho. 4. Segundo o texto. Pronto. Que diferença existe? Vamos lá. Que diferença existe como entende-se e segundo o texto? Eu disse a você ainda há pouco que o entende-se é o que está nas entrelinhas. Entende-se significa que não está escrito literalmente. Tirar aqui esse escrito, ficou parecendo outra palavra. Não está escrito literalmente. Não está dito, melhor dizer, dito, literalmente. Tá? É o entende-se, deduz-se, infere-se, conclui-se, tudo isso é o que não está literalmente. É o que está nas entrelinhas. Tá bom? Pronto. Não está ali dito literalmente. 4. Segundo o texto, atualmente o campo de ação da inteligência artificial, quando ele diz segundo o texto, é diferente do 3. Segundo o texto, o que é que acontece? Deve. Essas dicas são muito boas, viu? Deve estar
literalmente citado no texto. Vamos ver se isso acontece. Segundo o texto, atualmente o campo de ação da inteligência artificial está circunscrito a computadores digitais construídos a partir do Vale do, ou melhor, Vale do Silício, eu ia dizer, construídos a partir de silício. Então, olha, toda ação em inteligência artificial, tá, está centrada em computadores digitais construídos a partir de silício. Literalmente. Então está certíssimo. Tá bom? Então, olha, último período do texto. Vou aqui perguntar aqui a vocês uma coisinha agora. Todos vocês sabiam desses detalhes aí? O que é infere-se, o que é entende-se e o que é segundo o texto? Todo mundo sabia disso aí? Sabia dessa informação? Todos vocês sabiam? Pronto, ótimo, maravilha. Então, quem não sabia, fica sabendo agora essas dicas, tá bom? Ótimo. Então, fica aí para você a informação. Bem Sebrasp mesmo, estilo Sebrasp de ser. O emprego da vírgula logo após a palavra artificiais no último período do texto é obrigatório. Vamos ver. Está aqui, olha. Embora alguém possa imaginar cérebros biológicos artificiais, o que é que acontece aí? Oração adverbial, ela é subordinada porque ela é subordinada, gente. Você não consegue falar essa oração sozinha, ela ficando sozinha, sem ter uma principal a que ela faz ligação, com que ela faz ligação, ou a que ela está ligada. Então, olha, embora alguém possa imaginar cérebros biológicos artificiais, se eu chego para você do nada e digo isso, você vai dizer, sim, está faltando algo mais. Então, essa oração ela é oração subordinada, concessiva. Isso, olha, vai embora aqui, ó. Conjunção concessiva. Na verdade, é essa conjunção que é responsável pela subordinação. Por isso que a gente chama de conjunção subordinativa, porque ela deixa a oração dependente de outra, tá? Para que seja escrito. Senão vai acontecer o que a gente vai chamar de truncamento sintático. Você não pode ter duas orações subordinadas uma à outra, não. As orações subordinadas, elas são subordinadas a uma principal, tá ok? Então aí, como ela iniciou o período, vamos dizer que ela está deslocada. Orações subordinadas adverbiais deslocadas, elas têm vírgula obrigatória. Ok, gente? Maravilha. Então, olha, orações subordinadas adverbiais deslocadas. Deslocadas você vai entender como antes da principal. Antes da principal. Exigem a obrigatoriedade
da vírgula. Aproveito para dizer a você que essa vírgula, ela, como eu falei, que ela é obrigatória, né? E ela não pode ser substituída por nenhuma outra pontuação. Tá? Então, aqui, ela é obrigatória. O item 5 nosso está corretíssimo. Então, vamos lá, deixa eu ver se o item 4 eu coloquei certo. Ok, sim. Pronto, certinho. Posso, então, seguir para o próximo caso, gente? A próxima questão? Posso? Maravilha. Perfeito. Vamos lá. Sexta questão. Na oração que inicia o texto, a expressão inteligência artificial é muito popular. O núcleo do sujeito é a inteligência artificial, que transmite a ideia principal da citação, da citada afirmação. E aí, eu quero saber de vocês isso aí. O que é que vocês me dizem? O núcleo do sujeito é inteligência artificial? Certo ou errado? Exatamente, Ana Carolina. O nosso núcleo aí não é inteligência artificial. E mesmo se não tivesse o termo expressão, o nosso núcleo seria somente inteligência, tá? Seria só o termo inteligência. Se bem que ele veio aí entre aspas, né? Ele veio aspeado. Mas inteligência que é a palavra principal nesse caso. Mas como, nesse caso, estou dizendo entre as duas, entre inteligência e artificial, porque artificial é adjetivo, inteligência é substantivo. Quando você tem um adjetivo e um substantivo, você vai priorizar o substantivo como sendo núcleo. Mas aí, quem é que está determinado por um artigo? Qual foi o substantivo que veio primeiro? Expressão. Tá? Então, é isso aqui, olha. Você vai perceber a expressão é muito popular. Tá? Então, está errada. Não é a inteligência artificial que é muito popular. É a expressão inteligência artificial. Ok? Quem é popular é a expressão. A expressão é popular. Eu tirei todos os outros casos da oração para ficar exatamente aqui. O núcleo, que olha, vocês estão vendo o núcleo. Aqui tem o verbo de ligação. E popular vai ser o predicativo do sujeito. Aí você diz, ô Heber, e inteligência artificial vai exercer qual função aí nesse texto, nessa situação? Ele vai ser um aposto especificativo. O que é um aposto especificativo? Eu estou dizendo qual é a expressão. Quando você diz ali, você aponta qual é a expressão, chamamos de aposto especificativo. Ele faz parte do sujeito? Faz. Mas o aposto não tem que estar entre vírgulas. Quem tem que estar entre vírgulas é o aposto enumerativo e o aposto também explicativo. Mas o especificativo não tem de estar entre vírgulas, não. Ok, maravilha. Esse A que está antes de expressão é um artigo, logo, a função sintática que ele exerce é a função de adjunto adnominal. O é verbo de ligação, o muito é adjunto adverbial de intensidade, e está intensificando o termo popular, é uma palavra invariável, por ser um advérbio, e popular é o predicativo que está ligado ao núcleo do sujeito, expressão. Por isso que eu coloquei aí para você esse elemento. Tranquilos? E aí, gente, todo mundo compreendeu a minha explicação agora? Certinho? Maravilha?
Tá certinho assim? Tá bonzinho desse jeito? Aí eu paro, anoto, digo como é que é, tá certinho, todo mundo está compreendendo, né? Maravilha. Prossigamos. Eu quero que na prova de vocês, ó, vocês estejam assim, compreendendo tudo, afiadinhos. Maravilha. Isso aqui também é um modelo, né? Estou fazendo como um modelo que eu criei para que seja o curso de questões. Então, eu estou usando esta aula aqui como um laboratório para o curso de questões, porque eu vou mostrar, vou revisar o conteúdo por meio de questões. Tá? Principalmente as primeiras aulas. Por que as primeiras aulas? Porque normalmente as questões se repetem, né? Você lembra que aula tal ele falou isso? Sétimo, no terceiro período do primeiro parágrafo, o vocábulo se, a banca ama-se, está empregado como recurso coesivo para indeterminar o sujeito gramatical da oração. Você sabe que ele está dizendo que esse se, quando ele diz que é para indeterminar o sujeito, ele está dizendo que é um índice de indeterminação do sujeito. Quando o se é índice de determinação do sujeito, o que é que acontece? Você não sabe quem é o sujeito. Você sabe que existe um sujeito, mas você não sabe quem é. Exemplo. Veja aqui. Fala-se disso há muito tempo. Quando eu digo fala-se disso há muito tempo, qual a ideia que você tem? Alguém fala disso, mas o texto não diz quem. Você está vendo aqui de uma forma. É bom que você analise de algo mais visual. Você tem aqui um verbo, mais um se, mais. O que é disso, gente? É de mais isso. Mais preposição de. Quando você tiver um verbo mais si, mais um termo com preposição, e após, ou então, após ele só vierem termos adverbiais, se não tivesse aí o disso, fala-se há muito tempo. É um termo adverbial de tempo, há muito tempo. E o disso é exatamente o termo preposicionado. Essas são as dicas. Quando você tem um verbo mais um se, mais preposição, qualquer que seja a preposição, tá? Solicitada por aquele verbo, ou termos adverbiais, seja ele de tempo, de intensidade, de lugar, aí foi de tempo. Esse verbo, ligado ao se, ele estará com sujeito indeterminado, tá bom? Isso aqui é exemplo de sujeito indeterminado. Aqui, ó. Sujeito indeterminado. Ok? Sujeito indeterminado. E é importante também que você saiba que o nosso verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Viu? O verbo está na terceira pessoa do singular aí. Ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Mas, bem, se fosse aí, fala-se dessas coisas, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Porque a indeterminação do sujeito ligada, quando o se está ligado ao verbo, e esse se tem poder de indeterminação, dizendo que alguém fala, mas o texto não diz quem, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular. Ok, continuando. Vamos ao texto. Porque isso daqui é o que ele falou sobre indeterminação do sujeito. Eu mostrei o exemplo. Mas será que no texto acontece isso? Vamos lá. Terceiro período do primeiro parágrafo.
Primeiro período vai até popular, segundo período vai até artificial, e terceiro período, em muitos casos, o que se observa é a confusão. O que se observa, transforme o se em verbo ser e todos os seus problemas estarão resolvidos. Se você transformar o se em verbo ser, esse se será uma partícula passivadora, é um pronome apassivador. Tá? Então, aqui, olha, vê que maravilha. O que se observa é igual a o que é observado. O que foi que eu fiz? Eu transformei o se em verbo ser. Nada mais, nada menos do que eu transformei uma voz passiva sintética, que é onde tem o si, que é partícula passivadora. Quando você consegue fazer isso, ele vai ser partícula passivadora. Partícula apassivadora. Transformei, que é a voz passiva sintética, transformei em quê? Transformei em verbo ser. Então, ele não é pronome, não é um termo que indetermina o sujeito. De jeito nenhum. Ele é um elemento que mostra que o sujeito, que a oração está na voz passiva. Isso daqui é para dizer que está na voz passiva. A voz passiva que tem um verbo ser mais particípio, olha lá, o que é verbo ser. Observado, olha o ado aqui. Observado é o particípio. Verbo ser mais particípio. Isso é a voz passiva analítica. Verbo mais o se, sem preposição, voz passiva sintética. Tá bom? Transformou em verbo ser, você tem a certeza de que é a voz passiva sintética. Então, aí está, olha. Você não consegue fazer isso aqui. Fala-se disso. Você não vai dizer, é falado disso. Você pode até dizer, é falado isso. É falado isso, mas é falado disso, não cabe. Tá bom? Não cabe é falado disso. Quer dizer, é falado isso. Se não tivesse a preposição, quando eu digo é falado isso, isso é falado. Fala-se isso. Mas aí, nesse caso, veio a preposição. Então, por conta disso, esse elemento estará errado, porque não indetermina o sujeito. Não indetermina o sujeito, porque estamos aqui na voz passiva, tá bom? Isso aqui é voz passiva. Voz passiva. Sintética. Não esqueci, voz passiva sintética é aquela sempre que tem um verbo, que tem um si, e você consegue transformar em verbo ser. É isso. Ô, Dinalva, pode falar. Ah, não, Dinalva não, é Rodolfo. Pode falar, Rodolfo. Oi, professor, boa noite. No primeiro período do segundo parágrafo, qual seria a função sintática do se, quando ele coloca procurar se ater aos pontos? Ah, No parte. texto, isso. Ok, é parte integrante do verbo. Como assim, parte integrante do verbo? Esse verbo aí é o verbo ater-se. Isso. Perceba que o verbo ater-se é ficar, significa ficar atento. Sim. Tá? Então, o verbo ater-se, então, eu me
atenho, tu te atens, ele te atém. Ele se atém. Então, é isso. O verbo ater, ele tem exatamente a mesma flexão do verbo ter, e ele vai acompanhando o pronome. Ele é um verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele cuja pessoa gramatical ela vai alterando de acordo com a mudança. Exemplo, primeira pessoa, eu me atenho, tu te atens, ele se atém, tá? Nós nos atemos, vós vos atendes, eles se atêm, com circunflexo. E outra coisa, já que você tocou nesse assunto, perceba que quem se atém a alguma coisa. Esse verbo aí, ele tem sujeito e ele é sempre transitivo indireto. Lê aí como é que está no texto a ocorrência, por favor. Leio sim. É preciso filtrar um pouco os excessos e procurar se ater aos pontos. Olha aí. Se ater a que, tá vendo? Sim, Ele é transitivo indireto, tá? É preciso procurar se ater a que, aos pontos. Então é o ok, verbo ater-se. É isso certo. mesmo. Obrigadão, Perfeito? viu? Nada? Perfeito. Pergunta muito boa. Vamos agora à próxima situação nossa aqui. Oitava. No final do primeiro período. Sim, eu coloquei gabarito aqui para vocês. Não, tem que colocar errado, destacado aqui, está errado. Né? É errado. No final do primeiro parágrafo, a substituição da forma verbal a por tem, ainda que gramaticalmente correta, conferiria ao texto um tom de informalidade que destoaria do restante do texto. Olha só. Quando a banca diz isso, ela está dizendo o seguinte: por exemplo, você só aceita essa alternativa como correta se a banca disser isso, tá? Porque você sabe que a banca Sebrasp, ela tem toque. Então, ela é doentinha nesse sentido, ela tem toque. Então, para ela, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ótimo. Só que o verbo haver, no sentido de ter, ele está no âmbito da língua falada, é aceito na linguística, mas ele não é formal. Ele, por exemplo, não é um verbo que seria aceito, esse verbo ter, nesse sentido de haver, ele não seria aceito em redação de correspondências oficiais. Numa redação, se você na sua prova vai produzir um texto, uma dissertação, você não pode usar o verbo haver, usar o verbo ter no sentido de haver, porque vai causar uma informalidade ao seu texto. Então, ele não estará errado gramaticalmente. Ele estará inadequado. Heber, dá um exemplo aí, mais simples, por favor. Se eu chego para você e digo assim, moço, por favor, tem queijo ainda? Quando eu digo tem queijo ainda, eu estou querendo dizer se há queijo ainda. Só que as pessoas não dizem. Você imagina você chegar ao mercado e dizer assim, há queijo, por favor? Se você disser isso, a pessoa que está doidinha para largar, porque como você diz, há queijo ainda, a pessoa está doida para largar, para sair do serviço, o expediente está acabando, a pessoa já deve estar com o humor lá embaixo, né? Aí você diz, há queijo ainda? Então, é claro que as pessoas, tem queijo ainda? Tem. Aí coloca lá, o pernambucano faz assim, né? Tem queijo ainda? Tem que colocar um tem de novo lá no final, para dar aquele reforço pernambucano, né? Para coroar com isso aí. Então, pela linguística, ele é aceito, mas o Sebrasp diz, ainda que gramaticalmente correto, conferiria ao texto um tom de informalidade que destoaria do restante do texto. Exatamente. Então, olha, o tem, quando ele equivale a haver,
Ele é informal. Não cabe em publicações que exijam a formalidade, ou seja, num texto dissertativo. Só um minutinho, tá? Ou seja, não cabem num texto, como eu falei para vocês, é um texto dissertativo aqui, né? O texto dissertativo, ele é formal. Ele caberia em quê, Heber? Ele caberia numa crônica, que é informal. Ele caberia, por exemplo, numa tirinha, que é formal, que é informal. Ele caberia numa conversa, num bate-papo, tá? Diga aí, qual é a pergunta que você me fez? Alguém fez uma Ué, pergunta? Pois não. esse tem, se viesse esse tem, não deveria ser com acento circunflexo? Porque eu achei isso, que se colocasse o tem, deveria ser com acento circunflexo, porque ele fala da automatização de tarefas cotidianas ou do uso de tecnologias dominadas. Tem algum tempo. Aí, Não, esse tem aí está no sentido de há algum tempo. Esse tem, o verbo haver, ele está no sentido de tempo decorrido. Está nem no sentido de existir. Ele está no sentido de tempo decorrido. Foi até bom ter tocado nisso, porque eu coloquei de uma forma geral, mas ele está no sentido de tempo decorrido aí. Tá? Eu vou até complementar lá. Tá? tá bom. Ele está no sentido de tempo decorrido, na estrutura em que se insere. Tá Tá bom, bom? obrigada. Nada, é isso. Então, vou só complementar aqui, um minutinho, para colocar para vocês essa informação, que eu acho que é bem interessante. Tem com sentido de tempo decorrido. Pronto. Aqui fica o seguinte: quando você encontrar o verbo ter, no sentido de existir, haver, o tempo decorrido, ele vai ser informal. Ele vai ser informal. Não cabe, gente, ele não vai caber de jeito nenhum nas nossas dissertações. Tá?
Não cabe em textos dissertativos. Não cabe em textos dissertativos. Pronto. Então, está certo o que ele diz aqui, ó. É informal. Certinho. Destoa do restante do texto. 9. No texto, ó, a questão da sinonímia, né? Que não é nem sinonímia, é a semântica, na verdade. É a aproximação textual. Quando fala assim, tem o mesmo sentido, é a aproximação textual. É o campo semântico, a gente chama. No texto, a palavra acreditadas, o último período do primeiro parágrafo, tem o mesmo sentido de atribuídas. Então, ele chega aqui para nós. E muitas inovações recentes, creditadas à inteligência artificial, decorrem simplesmente da automatização. Então, creditadas, atribuídas à inteligência artificial. Tá? Então, aí você percebe que essa estrutura aqui também está correta, né? Corretíssima. Essa aqui foi simples demais, perfeita. Questões como essas aqui, normalmente, quando a banca diz assim, tem o mesmo sentido, ela coloca normalmente um sentido completamente diferente, distante ou então oposto, quando o gabarito for errado. Mas quando o gabarito for correto, aí alguém vai dizer, não, mas eu estou procurando aqui no dicionário, eu estou vendo creditada como atribuída. Não, eu disse que não eram sinônimas. Elas estão dentro do mesmo campo semântico. Campo semântico, elas estão ali dentro daquela mesma... Elas convergem, tá? Elas são convergentes. É isso. Então, no item correto. E a última questão desse trecho aí, no primeiro período do segundo parágrafo, a oração filtrar um pouco os excessos funciona como complemento do termo preciso. E aí, eu quero saber de vocês se vocês concordam que ela é complemento do termo preciso. E aí, só isso que eu quero saber. Tem gente respondendo aqui, respondendo certo. Questão de gramática pura aqui, né? Questão de gramática pura mesmo. Olha só, quando ele chega para a gente e diz assim, olha aqui, gente, é preciso. É preciso significa é necessário. O que é preciso? Vocês já sabem que a primeira coisa que a gente deve localizar, após achar o verbo, olha o verbo aqui, o verbo está aqui. A gente tem que localizar o sujeito, tá? Então, se eu chego para você e digo assim, é preciso. Para localizar o sujeito, o que é que eu faço? Eu vou fazer a pergunta antes do que é preciso. Eu vou dizer assim, o que é preciso? Tá bom? Então, o que é preciso? Aí ele deixa aqui para nós, o que é preciso? Filtrar um pouco os excessos. Então, filtrar um pouco os excessos. Então, isso aqui tudo é o sujeito de é preciso. E esse sujeito, vocês estão vendo que tem um verbo. Então, se ele tem um verbo, ele é uma oração.
Aí chamamos de sujeito oracional. Tá bom? Aí você faz mais Heber. Como é que eu vou identificar, pelo amor de Deus, que isso não pode ser complemento de preciso? Como eu disse, você precisa, é necessário, né? Necessário, preciso, é salutar. Olha, para ser complemento de preciso, eu teria que ter uma preposição, tá? É isso, porque primeiro que preciso seria um verbo, e aí ele não é um verbo. E aí você percebe que ele não está operando como um verbo. É preciso, é necessário. Está operando como adjetivo. E se eu tenho um adjetivo e tem um complemento, vem depois dele, tem que ser regido de preposição, seria regência nominal. Mas a primeira coisa que devemos fazer numa oração, principalmente quando você localizar o verbo ser, é localizar o sujeito, que foi o que a gente fez assim. Aqui, o que é preciso? Isso aqui ó, foi para localizar o sujeito. Ok, meninos. Aí está. Então, aqui está errado, porque não é complemento. Ele vai ser o sujeito. A banca não vai dizer que é sujeito oracional, não, porque se ela colocar sujeito oracional, vai ficar muito na cara. Aí o candidato vai voltar e vai perceber. Tá? Dá outro exemplo aí de sujeito. Digo sim, se eu dissesse a você assim. É importante avaliar os fatos. Então, o que é que você vai fazer? O que é importante? Avaliar os fatos. Avaliar os fatos, isso aí vai ser o sujeito. Ok? É isso. Agora, se eu dissesse assim, é importante para mim avaliar os fatos. O para mim seria o complemento de importante, porque seria o complemento regido de preposição, porque todo complemento de nome é regido de preposição. Mas não aconteceu isso aí, nem preposição existiu entre preciso e filtrar um pouco os excessos. Então, a 10ª questão, o gabarito dela é ok? Então, eu quero saber aqui de vocês. Gente, e aí, como é que vocês se portaram? Como é que estão se portando agora? Alguém conseguiu acertar todas as questões? Preciso saber aqui de vocês. Alguém conseguiu acertar todas as questões? Não. Carol, 7 de 10. Aqui pode errar. Tem problema nenhum. Uma só. 8 de 10. 8 de 10. Pronto. Então, agora é partir para a resolução de questões sempre. 8 de 10, olha só. Então, o pessoal tá no nível na média de 80% para cima. Então, vamos melhorar esse nível aí. Tá? Dá para fazer isso. Você tem um tempo para melhorar esse nível. Porque isso daí não é a média, para começar. A média do público. A média do público vai ser bem abaixo dessa. Mas aí a gente tem que estar acima, porque nós somos mentoria. Então, se nós somos mentoria, temos que estar acima. Tá bom? Nota de português tem que ser acima. Próximo texto. Sociedades contemporâneas produzem ciência, mas sociedades remotas, contemporâneas são as atuais, né? Remotas são as antigas. Também a produziam, ainda que não o fizessem com os mesmos ferramentais metodológicos de observação e experimentação desenvolvidos e apurados, isso aqui está ligado a ferramentais, nos séculos posteriores. Eu tenho certeza que no texto original não tinha ferramentais, não, tinha ferramentas mesmo. O Sebrasp é assim. Nosso ciência pressupõe a tentativa de explicar e entender racionalmente a natureza. Assim como o progresso científico molda e é moldado
pelas ideias compartilhadas entre as pessoas no tempo. Coisa igual, que é o mesmo, né? O mesmo só está correto quando ele equivale a coisa igual, o mesmo com artigo. O mesmo ocorre com a arte, que necessariamente captura, reflete e confronta a sua contemporaneidade. Contudo, embora arte e ciência tenham caminhado juntas no decorrer da história da civilização humana, a literatura que hoje conhecemos como ficção científica corresponde a uma ramificação literária moderna. Talvez seja injusto classificá-la como um gênero. Talvez seja, isso aqui é interessante, viu? Porque isso aqui é a opinião do autor. Mas talvez seja injusto. Esse talvez aqui não é dúvida, não. Esse talvez aqui é sugestão. Viu, gente? Esse talvez, em inglês, não seria maybe, seria perhaps. Então, perhaps é exatamente uma sugestão. Talvez seria melhor você vir por aqui. Então, é como se fosse assim, eu acredito que seja injusto. Seria mais interessante dizer que é injusto, classificá-la como um gênero, sob o risco de reduzir a ampla extensão de sua capacidade de mesclar diversos territórios, temas e estilos. Em um complexo amálgama é exatamente a mistura, né? De romance, ciência, profecia e especulação, há nessas obras um componente de cientificismo que se tornou explícito na ficção científica, ou seja, esse componente de cientificismo, ele está explícito na ficção científica, ele não é igual à ficção científica, ele faz parte dela. Tá bom? Olha, componente de cientificismo, que está dizendo componente. E que componente é esse? Ele está onde? Está no romance, na ciência, na profecia e na especulação. E nessas artes aí, nessas obras, esse componente, tá? Há neles esse componente de cientificismo que se tornou explícito na ficção científica, em um recorte mais recente da história humana, quando autores, deliberada e conscientemente, incorporam modelos racionais de explicação em narrativas que, por serem ficcionais, poderiam até se valer de um salvo-conduto que as libertaria dos compromissos técnicos e morais da razão. Mas eles não fizeram isso. Mas não o fizeram, não fizeram isso. Isso o quê? Não se valeram de um salvo-conduto que libertaria dos compromissos técnicos e morais da razão. Então, aí está você trabalhando, o texto trabalha com essa questão da ciência e como as sociedades lidaram com isso aí. Aí a banca chega para dar um nozinho no seu juízo, mas eu não vou deixar que ela dê esse nozinho. Lembrando que o texto ele mostra para a gente que sociedades contemporâneas produzem ciência. E as remotas também produziam ciência. Obviamente, não com as mesmas ferramentas, porque antes não havia as mesmas ferramentas, mas elas produziam. E isso não quer dizer que elas produziam menos ou mais, tá? Elas só produziam com outras ferramentas. Veja o que diz a questão aqui. Infere-se do texto que, uma vez desenvolvidos e aprimorados ferramentais metodológicos de observação e experimentação, todas as sociedades têm o poder de produzir ciência em menor ou em maior ou em menor grau. Olha, você percebe que o texto ele não é isso. Duas partes. Todas produzem ciência, sim, mas em maior ou menor grau, não.
em diferentes aprimorados ferramentais. Mas, sabe, se a gente colocasse, por exemplo, as sociedades antigas, as sociedades remotas, sim, mas as sociedades remotas elas não tinham aprimorados ferramentais metodológicos de observação. Tá? O texto não está colocando isso aqui. Tá? De jeito nenhum. Tá? Elas produzem ciência. Elas produzem ciência. Porém, as remotas não possuíam, uma questão lógica até, né, tecnologia, não possuíam ferramentais metodológicos. Metodológicos. Outra coisa, o texto ele não fica dizendo aqui em maior ou menor grau, não, tá? Então, aqui, ó, não é citado no texto. Então, essa estrutura, ela não é citada no texto. Bom? Esse trecho aí não é citado no texto. Por isso que está errado. Você não vai inferir isso. Esse maior e menor grau, não. De forma alguma. Tá? Quem infere se você está vendo ali. Não, as coisas eram diferentes. Não tem maior e menor grau, não. Cada um caçava, né? Quem não tem cão, caça como um gato. Né, gente? Inclusive, muita gente erra isso, né? Diz, quem não tem cão, caça com gato. Não, quem não tem cão, caça como um gato. Então, era o que acontecia antes, mas dizer que maior ou menor grau, pelo contrário, eu acho que eles trabalhavam bastante para ter as situações. Tá? Então, não há esse mérito, não, e nem demérito. Está errado o item 11. Vamos ao item 12. O cientificismo é parte constitutiva das obras de ficção científica. Isso aqui ficou fácil. Olha aqui. Há nessas obras um componente de cientificismo, ou seja, é parte de quê? Ficou explícito esse componente na ficção científica, em um recorte mais recente da história humana. Tá? Então, aqui está, perfeitamente. Isso aqui foi muito fácil, muito simples mesmo. Tá? Perfeitamente. Ele é parte, sim, só lembrando que o termo que ele diz é parte, ele é componente, tá, de cientificismo que se tornou explícito na ficção. Componente da ficção. Que a ficção, ele diz as obras, né? Ele diz os estilos de obras aqui, ele diz tudo aqui para nós. Ele romance, ciência, profecia, especulação. É isso. Perfeito. 13. No texto, o autor aponta uma possível consequência negativa
de se enquadrar a ficção científica como um gênero. Então, isso aqui, quando ele diz o autor aponta, essa questão aqui, olha, de o autor aponta, isso aqui é a opinião. É a opinião do autor. Então, lembra do talvez? É ali que está a opinião dele. Talvez seja injusto, olha só, talvez seja injusto classificá-la como um gênero, sob o risco de reduzir a ampla extensão de sua capacidade. Tá vendo? Então, você chega aqui e você observa, só lembrando que ele está se referindo à ficção científica, tá? Só voltando porque você dizer, mas eu não estou vendo o termo ficção científica, não. Mas olha aqui, ó, com ficção científica correspondente a uma ramificação literária moderna. Talvez seja injusto classificar ficção científica como gênero, sob o risco de reduzir a ampla extensão de sua capacidade, que é a capacidade da ficção científica. Então, aqui nesse caso, quando ele mostra isso, você percebe a presença de adjetivo, o injusto, e dizendo, explicando por quê, sobre o risco de reduzir. Quando ele fala isso, ele está dando a opinião dele e está dizendo que é uma situação negativa. Negativa seria o quê? Quais são as palavras negativas aqui? Injusto e reduzir. Ok? Colocando-a como um gênero. Então, isso aqui está perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Maravilha. Está lá no texto. Tá? Perfeito. 14. De acordo com o texto, a ficção científica é uma forma de arte que molda ideias compartilhadas entre as pessoas no tempo e é moldada por elas. Então, de acordo com o texto, tem que estar escrito no texto isso. Então, a ficção científica. Vamos lá. Molda e é moldado. Tem uma parte aqui que mostra isso. Estou querendo exatamente mostrar essa parte a você. Olha aqui. É o progresso científico, tá? Molda e é moldado pelas ideias compartilhadas entre as pessoas do seu tempo. É o progresso científico. O mesmo ocorre com a arte. Tá? Então, é o progresso científico. E não, ele colocou aqui, olha, ele colocou aqui que era a ficção científica. É o progresso científico. Ok? Progresso científico. E ele não é uma forma de arte, não. Na verdade, ele e a arte, tá? Ele molda e é moldado. É o progresso científico, e não a ficção científica. Então, isso aqui não está explícito no texto, não está escrito no texto isso. Então, 14 está errado. Todo mundo compreendeu isso aqui, gente, agora que eu coloquei? Preciso saber. Todo mundo está compreendendo, né? Pronto, porque o texto, quando ele disser de acordo com o texto, é a questão mais fácil que tem. É para você chegar lá e olhar o texto. Você não precisa nem, meu Deus, ele está querendo dizer o que com isso? Não, está lá no texto. De acordo com o texto, está explícito, é literal. É literalidade, querido. É literalidade, querido.
Tá bom? É isso aí. Então, vamos agora à questão número 15. Poderiam até se valer de um salvo-conduto. A próclise do pronome se, não vou nem ao texto agora, tá? É obrigatória, haja vista o emprego do vocábulo até. Você sabe que o até é uma preposição. Né? O até é uma preposição. O até, e tem um até também com a forma de inclusive. Só que ele não vai ser um termo atrativo. O que acontece aqui é o seguinte: eu tenho um verbo no infinitivo. Quando o verbo, eu falei isso na aula de colocação. Verbo, verbos no infinitivo. Impessoal. O que é que acontece com ele? Impessoal é aquele que não está no plural, tá? E nem em outra pessoa gramatical. Aqui, ele é bem tranquilo. Isso quer dizer o quê? Pronome átono. Antes ou depois do verbo. Antes ou depois do verbo. Perfeito? Maravilha. Então, Magui, quando eu digo poderiam até se valer de um salvo-conduto, eu posso dizer poderiam até se valer, ou então poderia dizer, ó, aqui cabe se valer, ou cabe também valer-se. Ambas as formas estão corretas. Então, ela não é obrigatória. Está errado o item de número 15. 16. A substituição do trecho desenvolvidos e apurados no segundo período do texto por desenvolvidas e apuradas seria gramaticalmente correta, porém alteraria o sentido original do texto. Então, vamos fazer isso aqui agora. Está no segundo período do texto. Vamos lá, a gente viu isso agora. Olha. Desenvolvidos e apurados, tá? Eles estão ligados aqui a ferramentais, tá? Desenvolvidos e apurados no masculino fazem, na verdade, né? Fazem referência a. Esqueci a palavra já. Eu me esqueci da palavra. Ferramentais. Ferramentais. Pronto. Quando você passa para o feminino, fazem. Vamos ver ali agora a que item eles fazem referência. Vamos lá, ao texto. Se você substituir por desenvolvidas e apuradas, veja aqui comigo.
Observação e experimentação. Olha lá. Os mesmos ferramentais metodológicos de observação e experimentação desenvolvidos e apurados, estão ligados a ferramentais. Mas quando eu digo metodológicos de observação e experimentação desenvolvidas e apuradas, eu estou fazendo referência a observação e experimentação. Observação e experimentação. Ou seja, o sentido muda, altera o sentido original do texto. Gramaticalmente está correto, sim, mas altera as informações originais do texto. Então, o 16 está perfeito, perfeito, perfeito mesmo aqui para nós. Maravilha? Muito boa, gente, muito boa essa prova. 17. No quarto período do texto, o termo o progresso científico assume duas funções sintáticas distintas: sujeito da forma verbal moda e complemento do particípio modado. Olha só. O texto diz assim: o progresso científico molda e é moldado. Pronto. Gente, quando eu digo o progresso científico molda, ele vai ser o sujeito ativo de molda. O que é o sujeito ativo? É o sujeito que está praticando a ação. É o sujeito ativo, tá? Sujeito que está praticando a ação aí. Sujeito ativo de molda. Voz ativa. E quando eu digo que o progresso científico é moldado, ele é sujeito passivo de é moldado. Você simplesmente está vendo que nas duas situações ele funciona como sujeito, só que em uma delas ele é sujeito da voz ativa, que ele pratica a ação. E no outro verbo, ele está sofrendo ação. Lembra que eu disse a vocês ainda há pouco? O verbo ser mais particípio. Isso é o quê? É o verbo e essa forma verbal ela constitui o momento de voz passiva analítica. Então não é complemento do princípio moldado. Ele é o sujeito. Tá? E não está aqui operando como complemento. Ok? Então fica aí para você essa maravilha aqui nesse instante, nesse momento, para vocês. Tá bom? Eu só preciso entender, só preciso saber aqui de vocês se todo mundo compreendeu essa colocação aqui agora. Só um minutinho, rapidinho. Muito. Todo mundo compreendeu, voz ativa e voz passiva. Aí a banca chegou e disse que era complemento.
Coisa mais doida do mundo a banca ter feito isso, tá? Coisa muito louca ela ter feito isso aqui para nós. Tranquilos? Maravilha. Então, vamos agora ver aqui a nossa questão de número 18. Questão de número 18. Mas antes eu vou precisar tomar uma aguinha, rapidinho, tá? Uma aguinha mesmo, é rapidinho. Porque eu estou precisando tomar uma água, acabaram-se as minhas águas aqui, as duas. Eu volto em 1 minuto e meio, tá? Garanto, 1 minuto e meio. Agora não. Agora tá ok, Antônio. Foi porque eu tinha uma mensagem para mandar. Eu me esqueci. Eu passei uma. Eu enviei uma encomenda e tinha uma coisa, um chip dentro dessa encomenda, um chip antigo meu, mas ele não vai ser utilizado, já está inutilizado. Hoje, os chips dos telefones novos, eles não são mais físicos, né? São virtuais.
tecnologia. Não exatamente inteligência artificial. 18. Veja só, gente. Essa questão 18. No quinto período do texto, o vocábulo juntas funciona como adjunto adverbial que veicula a circunstância de modo como a ação de caminhar se desenvolve. Olha, gente, raciocina comigo aqui. Essa questão tem tudo para uma pessoa que é leiga, ela errar. Adjunto adverbial, com uma palavrinha só, ele vem de quê? Vem de um advérbio. Por sua vez, o advérbio é o quê? O advérbio é um elemento invariável. Aí eu pergunto a você, e a palavra juntas? É invariável? Então a banca, ela fez de tudo, viu? Ela convenceu muito bem aí. É invariável? Não. Por que não? Porque está no feminino plural. Então vamos ver o que ela é, de fato. Vamos lá. Porque só de olhar aqui para essa 18ª questão, eu já ponho um gabarito aqui maravilhoso. Ó. É errado. Mas agora eu vou dizer a você por quê. Já expliquei aqui na parte de base, agora eu vou explicar no texto. Juntas, quinto período do texto. Vamos lá. Primeiro período vai até ciência, segundo período vai até posteriores, terceiro período, nosso conceito, vai até natureza, quarto período vai até contemporaneidade, e o quinto período aqui está. Embora arte e ciência tenham caminhado juntas. Olha quem é o sujeito, arte e ciência. Então, gente, olha só, para você essa explicação. A banca, essa aqui é a banca foi para destruir isso aqui, tá? Arte e ciência tenham caminhado juntas. Arte e ciência, sujeito, tenham caminhado. Nós temos aqui uma locução, uma situação composta, e o verbo caminhar é verbo intransitivo, e esse juntas não está ligado a caminhados. A caminhado, porque se ele tivesse ligado a caminhado, ele estaria com a função de advérbio, que seria invariável. Só que o termo juntas, ele está ligado a quem? A arte e ciência. Então, ele é um adjetivo, o termo juntas. Adjetivo que cumpre um papel
no predicado de fazer referência ao sujeito composto, que é o termo arte e ciência, e com ele, sai daqui, Muriçoca. Foi aquela Muriçoca que eu disse a vocês. E com ele concordar. E aí, Heber? Ele vai ser o quê, então? Porque você disse que o papel no predicado e fazer uma referência ao sujeito composto e com ele concordar. Gente, qual é a classe, a função sintática do elemento que está no predicado, mas está ligado ao sujeito? É predicativo do sujeito. Então, juntas aqui, ele vai ser o predicativo do sujeito. Puxa, mas predicativo do sujeito não tem que ter verbo de ligação, não? Não. Um verbo de ligação que tem que ter predicativo do sujeito, mas nem sempre o predicativo do sujeito tem que ter verbo de ligação. Então, aí está. Tem nada a ver com adjunto adverbial. Vai ser predicativo do sujeito. Esse predicado, por ele indicar ação e estado, então, juntas textualmente, ele mostra o estado de como a arte e a ciência devem caminhar, é o estado delas, juntas. Tá bom? É isso. Aí ele aqui colocou, olha, como a ação de caminhar se desenvolve. Não é como a ação de caminhar se desenvolve, é como a arte e a ciência ficam juntas. Viu? Só perguntar aqui a vocês. Todo mundo compreendeu, gente, essa minha anotação agora, minha observação? Todo mundo compreendeu? Foi boa, né? Foi bonitinho. Eu gostei da minha explicação, viu? Eu gostei da minha explicação aí, não vou mentir. Porque aí eu já vim de lá de cima cortando a ideia. Aí depois eu cheguei para dizer o porquê. Pronto. A pessoa só erra se quiser. Ai, é assim, meu filho. O Sebrae passa a bola para mim e eu vou dizer, oxe, eu vou deixar meu aluno cair. Não, está errado, 18. Vamos a 19. Gente, eu falo isso sempre. Olha, isso aqui é batata. Preposição por mais verbo no infinitivo geram posteriormente. Essas dicas aqui, elas são muito boas. Posteriormente, o item que sinaliza a causa. O motivo, a razão. Agora o verbo tem que estar no infinitivo, seja ele pessoal ou impessoal. Vamos ver. Pessoal é quando ele está flexionado em número. Tá ok? E impessoal é quando vem o verbo puro. Mas, de todo jeito, o por vai gerar sempre um elemento que vem depois com a ideia de causa. É a mesma coisa do ao. Lembra do ao? Que eu sempre digo ao sempre vai ser uma contração que vai transmitir o que vem depois com a ideia temporal. Pronto, o por, o verbo infinitivo,
causal. O ao, temporal. É isso. Ao chegar é quando chegar. Sendo assim, o último período do texto. Hum. Tô vendo aqui. Olha aqui, gente. Por. Estão vendo? Olha. Olha o que vem aqui. Por serem. Por serem ficcionais. Olha que maravilha. Viram que delícia? Então, olha. Por serem. Olha aqui. Nós temos aqui um infinitivo pessoal. Por que ele é infinitivo pessoal? Porque ele está trabalhando aqui para nós com flexão de pessoa, infinitivo pessoal. Então, como eu já havia explicado, o que vem depois vai ser, o que vem a partir do por, vai ser a causa. Então, aqui só para amarrar, que causa é essa? Vai ser exatamente essa aqui, ó. Serem ficcionais. Serem ficcionais. Aí depois vem a consequência. Por serem ficcionais. Pronto. Então, está certa 19. Última questão nossa. As formas pronominais lá e sua, sexto período, retomam por coesão. Claro que vai cair uma questão dessa na sua prova. Ou mais de uma, né? Podem cair duas. A expressão ficção científica. Lá e sua, sexto período. Inclusive, acho que eu já marquei isso aqui no texto. Não por conta dessa questão, mas por outro elemento. Olha aqui. Contudo, embora a arte e ciência tenham caminhado juntas no decorrer da história da civilização humana, a literatura que hoje conhecemos como ficção científica corresponde a uma ramificação literária. Talvez seja injusto classificar a ficção científica como gênero sob o risco de reduzir a ampla extensão de sua capacidade, da capacidade da ficção científica. E a questão aqui, ela traz exatamente isso para nós. Questão 20, aqui está, toda por coesão textual. Questão certa de cair. Coesão textual. Pronto. Então, fica aqui para nós esse registro que eu tenho certeza que é um registro muito interessante para você. Tá? Você pode ver, após analisar as aulas todas, você pode resolver essas questões aqui e pode observar que tudo isso foi trabalhado, não tem nenhum conteúdo que não tenha sido trabalhado. E é assim que eu vou fazer no curso, na mentoria não, no curso somente de questões. Então, dá para você ter um excelente, um excelente desempenho, um excelente sucesso na sua